O que você acha aí? Você que é aluno, o que você acha que o professor faz durante o dia, hein? O que você acha que o professor faz quando tem uma pilha de provas para corrigir, uma pilha de trabalhos? Você acha que o professor passa o dia inteiro de perna pro ar e à noite vai lá dar aula dele? Não, não é bem assim. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos tratar de um assunto que está super em alta, um assunto que é muito importante para o Brasil, para a nação, um assunto que vai refletir na vida pessoal das pessoas, na vida econômica, na vida emocional também das pessoas, que é sobre a educação brasileira. Eu quero falar especificamente da minha experiência como docente na sala de aula. Eu sou professor de universidade, então eu tenho aí uma experiência. Para quem não sabe, eu passei 2024 em sala de aula, dando aula no ensino superior. E eu me deparei com algumas situações que me fizeram refletir sobre a realidade do Brasil e um possível apagão dos professores, do ensino básico aí daqui a alguns anos. Esse assunto já está super em alta há um tempo. Especialistas já vêm falando sobre um possível apagão dos professores do ensino básico há bastante tempo, tipo coisa de 10 anos, há quase uma década, que pessoas, especialistas, os próprios professores têm questionado, têm colocado as suas reclamações na mesa, têm feito muitas greves, muitas manifestações de insatisfação, mas que as coisas não têm caminhado bem como essa categoria de profissionais tem pedido, tem reivindicado. Para contextualizar, dentro da minha família eu tenho duas tias que são professoras. A minha avó também foi professora e na época que ainda se fazia magistério, como se fosse um curso técnico naquela época para poder ali atuar no ensino básico. Posteriormente, essas minhas tias precisaram sim de uma graduação, do ensino superior para poder então atuar ali dentro da sala de aula, tanto no ensino básico quanto na escola de fundamental, no ensino médio. E agora eu venho, com esse histórico aí na minha família de professoras, eu venho aí com a oportunidade de ingressar na área docente, mas na área do ensino superior. Eu trouxe alguns tópicos sobre isso, sobre ser professor, sobre a realidade dentro da sala de aula, sobre aspectos que envolvem não só os alunos, mas também o corpo docente, coordenação, estrutura física da instituição e os desafios que eu enfrentei ali como docente. Eu trouxe aqui alguns pontos que fazem sim a diferença para o professor dentro de uma instituição de ensino. O primeiro item que eu trouxe para vocês é estrutura da universidade, estrutura da escola. Comecei a pesquisar um pouco sobre os motivos da qual levavam os professores a desistirem da profissão ou o que levavam os professores a se tornarem profissionais desinteressados e desmotivados, e um grande fator é o quesito estrutura. Muitas vezes o professor só tem a sala de aula, os seus alunos, um ventilador, um livro e o sonho ali, o desejo de passar aquele conhecimento para os seus alunos. No meu caso, eu ingressei no primeiro momento numa instituição de ensino bem popular. E com isso, a faculdade precisava sim atender esses alunos em laboratório, em uma sala de aula adequada para atender todos esses alunos, e eu estou falando de turmas com 100 alunos, 110 alunos na lista de chamada. Obviamente, muitas vezes não iam todos esses alunos, mas em épocas específicas, como em épocas de revisão ou épocas de prova, eu me via numa situação desesperadora, tendo ali que usar o tempo que era pouco para poder arrastar a cadeira de uma sala para outra, ter que organizar o meu material ali dentro de 50 minutos, esperar os alunos se organizarem, porque não havia espaço suficiente para comportar todo mundo dentro de uma sala de aula. E a gente está falando de 100 alunos. Ainda falando sobre estrutura, eu trabalho com a área da saúde, então eu preciso necessariamente levar os meus alunos, levar esses discentes para laboratório ou para campo para atuarem ali com as pessoas, para ministrarem uma medicação, para fazerem ali um PCCU,
para fazerem um procedimento de saúde, né, que envolve materiais específicos. Muitas vezes eu me via numa situação de não ter o laboratório disponível, não ter espaço suficiente dentro do laboratório para atuar com os 110 alunos. Então, muitas vezes eu tinha que dividir essa turma em 4 ou 5, então eram 4, 5 aulas que eu tinha que separar somente para dar um conteúdo. E dentro do laboratório, muitas vezes me faltou itens básicos para fazer ali o procedimento, que me fazia ter que improvisar sempre, né? Ou então até pedir a ajuda dos próprios alunos para levarem algum tipo de material. Isso é muito importante, porque se você não tem uma estrutura adequada, o pouco tempo que você tem para ministrar a sua aula fica ali comprometido com os arranjos que você tem que fazer, o que esses arranjos acabam ali gastando muito tempo. Um exemplo muito claro, que foi um dos meus sustos, assim, foi o quesito material multimídia. Estou falando ali de um data show, por exemplo, ou até mesmo uma caixa de som para poder passar um vídeo, algo nesse sentido. Todos os dias havia a necessidade de solicitar esse tipo de material multimídia. Não havia material suficiente para todos os professores, então, numa segunda-feira, que era o dia que os professores mais solicitavam esse tipo de material, se você vacilasse e não solicitasse material com antecedência, você ficava sem o material e aí você teria que planejar algo novo ou ter um plano B ali para poder atuar dentro da sala de aula. Então isso me chocou muito no primeiro momento, sem contar o tempo que era necessário para montar todo o material multimídia para assim poder ali ministrar a aula. E vale ressaltar que eu tinha, por disciplina, 50 minutos por aula. Então, olha só que loucura. Ter que chegar na sala de aula, preparar todo o material multimídia, esperar os alunos chegarem e se acomodarem. Algumas vezes, né, dependendo da turma, eles tinham que buscar cadeiras em outras salas e tudo mais, e isso já ia ali metade da minha aula. O quesito estrutura é muito importante para o profissional, pelo menos para mim é um quesito que contou muito para a minha experiência e também ali, obviamente, para a experiência do aluno que está ali aguardando, né, uma aula a ser dada. O segundo ponto é o tempo que a gente tem dentro da sala de aula numa faculdade, né, dessa, que é semipresencial, que é ali um pouco mais popular. Então, os tempos que eu tenho com os meus alunos, que eu tinha com os meus alunos, deixa eu corrigir isso, nessa faculdade eu me sentia muito limitado quanto ao tempo. E eu trouxe o tempo também numa segunda perspectiva, porque se você acha que o professor chega na sala de aula às 18h30 e sai da sala de aula às 10 horas, o trabalho dele acabou por ali, você está muito enganado. O professor geralmente usa uma manhã, ou uma tarde, ou um fim de semana, um feriado, para criar o seu material, para poder estudar e ter ali as informações necessárias para chegar na sala de aula e ter uma aula de qualidade. Usa o seu tempo livre para poder ali planejar uma aula mais dinâmica, né? Fazer um planejamento de uma atividade que vai integrar mais os alunos, né? Que vai fazer os seus alunos se interessarem melhor pela disciplina. Então, pessoal, no quesito tempo, o professor não tem tempo para nada. Eu acho que esse é um dos quesitos mais importantes que estão fazendo os professores desistirem da profissão. Não somente você tem que chegar na sala de aula para ministrar a disciplina, mas como você tem que se preparar muito tempo antes para ter todas as informações contidas ali, né? Todas as informações necessárias, uma aula bem preparada e estruturada. Você acaba consumindo muito tempo do seu dia elaborando uma aula, tentando planejar algo mais interessante para os seus alunos. É um quesito que eu acredito ser um dos quesitos mais importantes para tanta desistência de pessoas que um dia pensaram, né, em ser docentes ou serem professores de ensino básico. Além de levar trabalho para casa para corrigir, provas para corrigir, para mim eu não consigo chegar na sala de aula e improvisar dentro da sala, porque eu sou péssimo em improviso, então eu tenho que me preparar muito tempo antes, eu tenho que estar com tudo alinhado na minha cabeça, né, com o meu material, para poder aí sim ministrar uma aula de qualidade. Eu geralmente preparo meu material, dou uma aula para mim mesmo, faço as minhas falas e posteriormente eu dou minha aula.
Obviamente que isso acontece comigo hoje porque eu estou aí iniciando essa jornada docente, né? Mas acredito que no futuro, quando eu tiver mais práticas, principalmente nessas disciplinas em específico, eu terei mais facilidade. Mas hoje eu utilizo muito do meu tempo para criar material, para colher as atualizações, para poder trazer resoluções, para trazer portarias, para pesquisar em livros didáticos, por exemplo. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o Tratado de Enfermagem do professor Rômulo Passos e eu utilizo muito esse material para consulta, para pesquisa. Então eu estou sempre pesquisando, sempre buscando algo novo, algo da atualidade e que esse meu aluno esteja cada dia mais, né, atualizado e integrado para a realidade da qual ele vai encontrar ali na unidade de saúde, por exemplo, que é o meu caso. Sobre o domínio de conteúdo, eu observo que no momento em que você dá um vacilo ali quanto ao domínio do seu conteúdo, demonstra não conhecer aquele assunto, colocou aquele assunto em pauta e demonstra ter ali alguma dificuldade com esse assunto, os alunos criam ali munição para usar contra você. Eu acredito que os alunos usam de qualquer oportunidade para poder ali ter algum trunfo contra você quando o quesito é sala de aula. Então é uma fala que não foi bem colocada, é um posicionamento que não foi bem colocado, até mesmo no relacionamento com esses alunos. Na minha concepção, o professor está em sala de aula para ministrar a sua aula. É claro, nós fazemos amigos, mas nessa trajetória nós também fazemos desafetos, infelizmente. Então, nesse momento do domínio da aula, eu sempre faço de tudo para ter o domínio sobre o meu conteúdo, então eu sempre me preparo com antecedência para chegar lá preparado para as possíveis perguntas ali que eles venham ter. Nessa fala eu já aproveito o gancho para falar de respeito. Quando nós falamos de pessoas, de relacionamentos, nós naturalmente estamos sujeitos a fazer uma grande amizade que você vai levar para a vida inteira, ou você está ali sujeito a ter uma pessoa que não vai muito com a sua cara, com a sua voz, com o seu jeito. E é natural, nem todo mundo gosta de todo mundo, e isso também reflete ali nas relações com os seus alunos. Obviamente, o professor ele é treinado, ele é ensinado a tratar todos de forma igual dentro da sala de aula, mas sempre tem um aluno que não vai com a sua cara, sempre tem um aluno que faz de tudo para prejudicar o professor, ou muitas vezes ele só acha que a faculdade está ali à disposição, tem que estar à disposição dele, e naturalmente o professor que é funcionário da faculdade também tem que estar à disposição desse aluno dentro, né, ali do ambiente acadêmico. O quesito respeito, gente, é uma coisa, é uma violação, muitas vezes tão grande dependendo da situação, que chega assim a ser inacreditável. Eu passei por algumas situações, não foi uma, foram duas, e uma que foi bastante grave, inclusive tem processo rolando, né, contra o discente. Porém, são coisas que me colocam para pensar também que é um dos quesitos também mais importantes que fazem o profissional deixar de querer ser professor, fazem esse profissional desistir da carreira, ou que fazem os futuros professores repensarem estar dentro da sala de aula com outras pessoas, né? Mas no final do ano de 2024, eu comecei a desenvolver uma depressão, ansiedade, junto com uma fobia social, por conta de um episódio específico dentro dessa faculdade, o que é muito importante no quesito saúde desse profissional. Quem cuida desse professor? Muitas instituições não têm sequer um plano de saúde, e nessa instituição da qual eu trabalhava, tinha ali o salário seco sem mais nenhum outro benefício. Então, se eu quisesse um psicólogo, se eu quisesse um psiquiatra, eu tinha que arcar com todos os meus custos através do meu salário, sem nenhum tipo de benefício. Sendo que a própria empresa, sendo que a própria instituição, né, devido às relações desenvolvidas ali, me faziam necessitar de um atendimento psicológico, da qual eu não tive acesso, né, durante esse período mais complicado, né, mais desafiador ali da minha jornada de docente. No quesito saúde, muitos profissionais estão abandonando a profissão. Nós vemos a solidão do professor, muitas vezes o professor fica sozinho para enfrentar uma turma enorme, né, e no quesito educação básica, não só os alunos, mas também os pais desses alunos. O quesito saúde também coloca o professor para repensar muito se vale a pena ou não seguir nessa profissão. E um dos itens mais importantes que fazem um professor
sair da sala de aula ou repensar muito sobre a profissão é o quesito salário. Se eu contar para vocês, vocês nem me acreditam quanto que eu ganhava no ensino superior sendo docente. Vocês não vão acreditar. Mas eu já digo para vocês, dependendo da hora-aula, dependendo de quantas disciplinas esse professor está destinado a pegar, ele recebe menos de um salário mínimo, infelizmente. Quando eu entrei no ensino superior, achei em um primeiro momento, criei uma expectativa que conseguiria até mesmo guardar dinheiro. Olha só a ingenuidade da pessoa. Mas não foi a realidade. Basicamente, eu pagava para trabalhar, pagava para estar ali numa turma bastante difícil. Foi aí um ano de muito desafio mesmo, mas eu consegui adquirir essa experiência, passei por essa situação. E a maioria das coisas a gente consegue relevar, a gente tem que relevar para deixar as coisas mais leves, né? Situações que infelizmente são inaceitáveis e que nós como professores, nós não podemos aceitar e nós temos que recorrer também aos nossos direitos. Porque não só o aluno tem o direito de reclamar, de exigir, nós como professores temos o direito de exigir o mínimo necessário, que é respeito em sala de aula. Mas no quesito salário, gente, foi assim uma situação desesperadora. Maior parte, da minha ansiedade, maior parte dessa minha vontade de não querer mais nada, esse meu desânimo era por conta do salário também e da situação que eu vivia. Mas o salário me pegava muito, porque eu não conseguia ter o básico. Basicamente, eu trabalhava para poder atuar ali dentro da faculdade. Esses foram alguns itens que me fazem, até hoje, pensar muito se vale a pena ainda ser professor no Brasil. Eu tento ainda balancear as coisas, eu ainda estou no início aí dessa jornada docente. Algumas coisas irão melhorar. Estou em uma outra instituição, tem melhor estrutura, tem melhor salário, tem um corpo docente que aparentemente é acolhedor e que consegue ali me fazer parte ali daquela família, vamos colocar assim. Eu espero que vocês também desejem para mim sorte aí nessa nova jornada profissional. Eu agradeço imensamente por você estar aqui. Curta esse vídeo, que você comente aqui embaixo se você é professor, se você tem vontade de ser professor. Qual foi a sua experiência como docente? O que você acha aí? Você que é aluno, o que você acha que o professor faz durante o dia, hein? O que você acha que o professor faz quando tem uma pilha de provas para corrigir, uma pilha de trabalhos? Você acha que o professor passa o dia inteiro de perna pro ar e à noite vai lá dar aula dele? Não, não é bem assim. Então comenta aqui embaixo, comentem muito, compartilhe esse vídeo para o professor mais próximo que você tem aí, compartilha com ele para que a gente troque aqui essas experiências. Me segue lá no Instagram, me segue lá no Scooby também. Eu sempre faço lá resenhas de livros que eu estou fazendo leituras, né? Então acompanha lá no Instagram e no Scooby também. Aperta no botão de hypar, não esquece, hype esse vídeo para que a gente consiga chegar em mais professores, mais educadores, para que a gente consiga conversar mais sobre o que é ser professor no Brasil. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu te agradeço por estar aqui, eu te agradeço por cada comentário e curtida. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais e tchau! Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle.